Oi, graça e paz, povo de Deus. Meu nome é Andresa, sou nova aqui no canal, tá? Então me perdoe qualquer falha. Não fiz nada programado assim, não ensaiei. Mas eu vim aqui com o intuito de trazer uma palavra e eu espero ficar firme todo o tempo para trazer, nem que seja um pedacinho dela. Hoje eu vim com vários pensamentos e várias anotações, mas teve duas palavras essa semana que me marcaram muito, e uma delas foi que me fez vir criar o canal. Tipo, eu tinha muita vontade de fazer algo desse tipo, mas eu sou muito tímida e eu sou muito insegura. Só que a palavra do domingo me impulsionou, porque a missionária, ela disse que não existe incapacidade em nenhum ser humano que Deus não possa dar. Então eu fiz, sabe, mas no ridículo ou não no ridículo, eu vou fazer. E aí eu fiz uma pequena na madrugada, 3 horas da manhã, que é a hora que eu vou pretender agir, porque o silêncio não vai, o silêncio vai contribuir, né? E é a hora que eu acho que a gente consegue ter não sei, é um mover diferente na madrugada. Então, hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre essa experiência do domingo. Lá na igreja, Somos a Graça, que fica em Jardim Paulista Abaixo. Quem quiser frequentar, visitar, é aqui em Pernambuco. Ou se você não tiver condições de vir, ela é transmitida pelo YouTube também. Então, a igreja, ela tem a revelação da graça. Aquela revelação que não fica dando ênfase à condenação, ao pecado. Ela dá ênfase ao perdão, ao amor, entendeu? Então, deixa eu botar o carregador aqui que ela tá indo. Minha gente, os gatos estão aqui fazendo pega só porque eu tô filmando esse vídeo. Jesus, repreende esses gatos, viu? Eu tava em economia de energia, mas é porque a bateria tá fraca. Aí o que é que acontece? A palavra, a moça missionária, ela é nordestina. Ela é de um interior bem profundo, de lá depois de Gravatar. Aquele sertão de terra seca, rachada mesmo. E a família dela eram dela mais 2 irmãos e a mãe, de 26 anos no tempo, e tinha um pai dela. O pai dela tentou matá-la com 6 anos de idade, sufocada. E aí, algum tempo depois, mataram o pai dela. Só que ela não entrou em detalhes sobre isso. Eu acredito que o pai dela aprontava muito, porque ele era uma pessoa agressiva demais na família, dentro de casa. E aí, os pais dela não tinham conhecimento nenhum da palavra, né? Não eram cristãos, ela também não, ela era muito pequena. Ela tinha 6 anos no tempo. E aí, depois da morte do pai, passou um período, quando ela chegou aos 11 anos, a mãe dela se converteu. E ela começou a frequentar a igreja. Só que, tipo, ela ia para a igreja porque a mãe tinha que levar os filhos todos de menores, né? Mas ela disse que não tinha tido encontro com Deus. Ela ia por ir. Até que ela foi numa igreja grande, de um evento grande que a mãe dela foi. E aí o pastor, na hora, ia fazer alguma coisa, fez: filha, segura aqui minha Bíblia. Ela, na curiosidade dela, ela foi e abriu a Bíblia justamente onde estava marcada. E aí ela disse, quando leu aquele texto, que eu não me lembro agora qual foi, naquela hora, ela sentiu aquela chama, sabe? Aquela sede. Algo movimentou, foi o encontro. E aí ela chegou para a mãe dela e fez: mãe,
quando é que vai ser o batismo? Eu preciso me batizar. A mãe dela, quando eu tiver o batismo, eu lhe aviso. Ela foi, fez o batismo. E aí ela chegou pro pastor e fez assim: pastor, olha, o que tiver na igreja para eu fazer, varrer, para salinha, fazer qualquer coisa, ajeitar a cadeira, ajudar na igreja, na limpeza, pode lavar banheiro, pode me chamar, porque eu preciso estar aqui. Ela acreditava que para ela ter a presença de Deus, ela precisava estar dentro da igreja, né? E aí, daí ela foi para um diácono, foi diaconisa, depois ela foi para outras funções até terminar em missionária. E aí, ela começou a viajar para os extremos do sertão. E ela disse que na Kombi só cabia ela, um acompanhante e o motorista. E na parte de trás ia só os caixas de som, microfone. Geralmente esse povo que vive nessas áreas tem uma terrinha de frente da casa, né? Piso batido. E aí ela, para poder os irmãos irem, as pessoas irem ouvir uma palavra, ela saía 1 quilômetro, 500 metros para alcançar as casas e aí fazer o convite. E ali acontecia as noites de pregações, depois terminava tudo e vinha embora. E ela comentou que naquele tempo ela era tão pobre que ela só tinha uma saia. A saia dela era para tudo que acontecesse na vida dela sobre a igreja, era sempre aquela saia. Mas ela não se importava em tempo nenhum. Para ela estava fazendo o melhor. Chegou um tempo que as pessoas perceberam e acabaram ajudando ela com isso, né? Contribuindo em comprar roupa para ela. Nesse meio, ela teve uma oportunidade de ir para Belo Horizonte, porque depois ela disse assim: não tinha como eu, uma pessoa morando no sertão, chegar a Londres diretamente do sertão para Londres. Então ela disse que ela, pela situação em Londres pesada, ela não ia suportar, então ia acabar não dando certo. Então ela acreditava que Belo Horizonte era a chave para depois ela chegar em Londres. E ela, quando chegou em Belo Horizonte, ela fez um curso técnico de estética. Mas ela foi trabalhar como faxineira, então era uma van com 5 mulheres, e aí elas trabalhavam, ganhavam por hora, e era aquela faxina que fazia rápido. Ela disse que fez cada faxina absurda de você botar os bofs para fora, mas tinha que fazer. E ela ficou nesse período aí de 5 anos. Nesse tempo, ela botou uma maca no quarto dela, no kitnet, que ela disse que lá tudo como era muito caro, um kitnet lá é um valor de uma casa de 4 quartos aqui, né? Então ela começou a botar a maca e as pessoas brasileiras que ela começou a ter conhecimento iam lá, pedia para fazer uma massagem, pagava ela por isso. Eu sei que isso se estendeu demais. E Deus honrou ela com uma clínica no centro de Londres. Ela disse que lá tem até a foto da placa da clínica no centro de Londres, que ela tirou uma foto de frente. Só que tinha uma condição ali. Quando ela abriu a clínica, onde ela ganhou muito dinheiro, foi muito conhecida, ela tinha uma parceria com um muçulmano. E o acordo entre eles, para se manter bem a clínica, era não haver comentários sobre religiosidade de cada um. Ela aceitou, fez o dinheiro, ganhou muito dinheiro. Ela podia vestir a roupa mais cara que tivesse, sapatos, bolsas, tudo. Ela ajudou a mãe dela, levou a mãe dela para a França, viajou com a mãe. Ela disse que tem uma vez que chegou num shopping, a mãe queria comprar sapato. Na humildade da mãe, a mãe queria pegar um par de sapato. Ela fez: mãe, pegue a quantidade que a senhora quiser. A mãe levou para mais de 10 pares de sapato. E ela disse que comprou roupa, ajudou os irmãos. E até um ponto dela chegar a comprar um apartamento. Eu não lembro se foi comprado ou se foi alugado. Um apartamento de luxo, né? E ela disse que quando entrou no apartamento,
Ela fez: Deus, eu tenho tudo, mas eu não estou feliz. E aí o Espírito Santo falou para ela: filha, eu te dei tudo, e por que tu não estás feliz? Ela fez: porque eu não estou no propósito. E se for para eu estar distante de ti, eu quero agora que o Senhor me tire tudo. Tudo. Porque eu era mais feliz quando eu estava no sertão, levando a tua palavra. E o Espírito Santo falou para ela: tu vai continuar tendo tudo, porque eu não quero os meus vivendo miséria. Aí ela repassou, ela deu fim à clínica, porque a clínica realmente não dava condições dela ter essa vida que ela queria, no caso, o primeiro amor. E aí ela começou a estudar a Bolsa de Valores e ela queria investir na moeda americana. E aí no começo ela estudando foi difícil, ela teve hora que queria desistir, o pessoal não desiste, continua estudando. E aí foi lá que ela conheceu o marido dela, um gringo, que também fazia a mesma coisa, era cristão, queria o mesmo propósito, liberdade geográfica. De onde ele tivesse, ele podia trabalhar e levar a missão dele, né? Então, tudo fluiu. Ela passou a ganhar muito dinheiro, porque uma hora tudo deu certo. E hoje ela é uma pessoa muito rica. No momento ela está aqui em Gravatá, porque ela sentiu do coração de vir para cá, para Pernambuco. O gringo se apaixonou pelo cuscuz. E aí ela vai passar um período aqui e pretende, ela disse saber, não sabia ela se vai voltar, isso é pelo mover do Espírito, se houver realmente ela voltar, ela voltar. Então, esse foi o testemunho dela. Antes do testemunho dela, houve a pregação dele, que ela tinha que traduzir, porque ele não fala nada em português. E a mensagem dele se resumia a qualquer plano que você for fazer na sua vida, o mais básico que seja, você tem que ouvir a direção de Deus. Porque se você fizer e não ouvir a direção, não tem nada que você possa fazer que vá dar certo. Então você junta as duas coisas. Então eu disse: não, aquilo me moveu, eu chorei horrores com a pregação desse casal. E eu estava com planos já no papel de montar uma empresa, porque justamente o que eu queria era não trabalhar mais para ninguém, porque no mundo que a gente vive hoje, você não consegue manter uma família que tem uma estrutura melhorada, não é nem rica, com um salário que se ganha. E eu queria muito, eu tenho muito desejo de fazer parte da vida das minhas filhas em casa, sabe? Aí eu já tinha concretizado, já tinha compartilhado que estava abrindo uma empresa. Aí o pastor teve um momento que fez assim: aqueles que estão abrindo empresa, que já são empreendedores, venham aqui que a gente vai orar. E eu permaneci no meu lugar. Aí o Espírito Santo fez: mas tu não já é empresária? Aí eu disse: é mesmo, né, pai? Aí ele fez: então vai lá te morar pra frente. Eu disse: eu vou. Então lá fui tocada, voltei para casa eufórica. Já acordei de manhã com novas ideias. E as coisas estão na mão de Deus, eu estou no descanso, só esperando a direção. Enquanto a direção chega, eu vou fazer a minha outra parte, que eu tinha essa vontade de ter um canal para poder passar as experiências de vida até minha com Cristo, né? E pós tudo isso, eu já entrei em várias igrejas, menos a Assembleia, que eu sempre me recusei. E porque eu não via lógica na doutrina. Porque eu sempre ouvi falar, sem conhecimento nenhum, que você não pode mudar um vírgula, nem um ponto do que tem dentro da Bíblia. Mas a partir do momento que a Bíblia quer
doutrinar você, colocando situações constrangedoras de que se você não for casado, você não faz parte de tal coisa. Se você ficar viúvo, que não tem culpa de ter ficado viúvo, você perde aquele cargo que você tinha. Se você cometeu qualquer erro, vai para a doutrina. Então, para mim, isso não é Novo Testamento. Então, eu sempre me recusei até mesmo fazer uma visita, porque eu já sou... Eu tenho aquele pensamento de que onde eu cheguei hoje, eu não regrido mais. O conhecimento que eu tenho hoje, para eu botar o pé em outra igreja, eu realmente tenho que entrar com a educação, filtrar o que está certo e o que não tiver, ele vai vazar pelo bolso. Então, eu prefiro não ir. Peço até perdão pelos demais, né? É porque eu sou assim, eu sou muito... Quando eu falo mesmo. Aí, o que é que acontece? Não, passei por várias igrejas, mas nada tinha me tocado, o encontro não tinha existido. E foi quando eu sempre fui muito disposta a ir para lugares que o pessoal me convidava em relação à igreja. E eu fazia parte de uma igreja aqui no bairro, que se chamava Episcopal. E fui chamada para visitar essa outra igreja, que é a que eu faço parte hoje, Somos a Graça, que por sinal eles fazem a transmissão pelo YouTube, se vocês quiserem se inscrever, é muito boa. Dizem que o meu pastor e a minha pastora são os mais bonitos de Jardim Paulista. Isso é só uma brincadeira, mas é muito divertido. Então, eu fui visitar a igreja lá e aí eu olhei para minha amiga e fiz, eu não volto mais para Episcopal, vou ficar aqui mesmo. E aí, estou lá até hoje, isso creio que foi em 2017, 2018, estou até hoje. Mas isso não quer dizer, gente, que eu não tive quedas, eu tive distanciamento. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, você parece que tem que se situar, né? Você fraqueja, você precisa fraquejar para você determinar qual é o lado que você quer. Então, cada queda que eu tive, eu escolhi um lado. Porque se eu fosse na rua, se eu me atrevesse a tomar uma cerveja, dava errado. Eu não me sentia mais a mesma pessoa, graças a Deus. Mas um certo dia, eu já tinha diversas vezes ouvido sobre a crucificação, mas aquilo não penetrou na minha alma, não me abalou. Para mim era mais como se fosse uma história, um filme. E aí, eu participava de uma célula e nesse dia disseram que o apóstolo ia participar da célula. E eu não sabia, porque eu não acompanho o grupo, eu sou péssima para isso. Aí só que chegou o dia, eu fui. Chegou lá o pessoal, não, porque o apóstolo está chegando, já está perto da gente iniciar a célula. Eu disse, o apóstolo vem, que bom. Eu ia conhecer ele pela primeira vez assim, né? Mais próximo, mais aproximação. E aí, ele ia e voltava no círculo, que estávamos num círculo fechado. Ele ia e voltava, e ele olhava para mim e fazia, como é seu nome, filha? Aí eu, Andresa. Aí ele voltava falando sobre a crucificação. Quando ele voltava, você está sentindo algo? Aí eu, sim, mas eu estava sentindo algo porque eu estava altamente sensível ao que ele estava falando. Porque a forma em que ele expôs aquela crucificação, eu nunca mais ouvi na minha vida. E naquele momento era para ter até uma filmagem. Eu me acabei. Eu senti um amor extraordinário por Jesus naquele dia. E eu tenho uma irmã que ela foi comigo, mas ela era da Adventista, então ela era muito assim, sabe? Aí eu chamei ela para ir, ela foi. Antes, ela tinha dito assim, eu não acredito nesse negócio de línguas estranhas. Eu só iria acreditar, Deus, se acontecesse contigo.
Aí eu sei que nessa ida e vinda do apóstolo, ele fez, você tá sentindo alguma coisa? Eu disse, eu tô sentindo alguma coisa na minha barriga, mas eu não sei o que é. Aí ele fez, bota pra fora, e eu disse, eu vou botar como? Ele abre a boca, e nada. Quando ele viu que eu não sabia realmente como fazer, entendeu o que ele estava dizendo, ele botou a mão no meu estômago e aquilo saiu. Foi um negócio que eu quase não consegui sustentar. E aí ela ficou olhando para mim, ele olhou para minha irmã e fez, tu não dissesse que só acreditava se fosse acontecido com ela? Mulher, gente do céu. Eu fiz, não, isso não é, isso é sobrenatural demais. Então eu não quis mais outra conversa, eu queria estar ali dentro para saber de tudo, participar de tudo. A igreja é longe da minha casa, mas quando eu não posso ir, eu vou para a televisão, entendeu? Então, eu até separei uma parte aqui da palavra da crucificação, que fica em Mateus 27:33, e aí você pode seguir adiante, se você quiser. Mas qual o valor deste mundo diante daquele sacrifício? Minha gente, foi muita dor, foi muita tortura por mim, por você que não conhece por alguma coisa, passou por traumas no passado, trauma dentro da igreja, que a igreja, a lei mata e mata mesmo, sabe? Então, Cristo, ele sonda o teu coração. Deus, ele sonda o teu coração. Em ti, o mais importante é o teu coração. Imagina você ter o coração voltado para ele, a alegria que ele tem. Eu sonho num dia que eu possa abraçá-lo. Eu penso no privilégio que os apóstolos tiveram em conviver com Cristo naquele tempo. Então, na minha vida hoje, eu não tenho mais o que fazer. Deus me proporcionou hoje estar em casa com o prover dele, porque eu não conto com o amanhã. Eu não sei o que é que vai acontecer nem daqui para mais tarde. Então eu vivo na dependência, eu creio na dependência, porque passei coisas com Deus que só foi entre eu e Ele. Eu tenho uma piada, eu comento sobre piada, né? Deus que me perdoe, Jesus que me perdoe, mas teve uma determinada inauguração de um mercado aqui próximo de casa e tudo ia estar em desconto. E eu tinha vontade de comprar um air fry e eu tava precisando de um liquidificador. Aí meu pai sabia que eu ia para lá e fez, traz Shark para mim, e ele me deu um dinheiro. Aí ele fez essa Shark, tu divide para mim, alguma coisa assim. E aí acabei comprando a air fry e o liquidificador no cartão de uma pessoa. Aí eu fiz, ai que massa, vou ficar com R$60. E aí eu acabei comprando um lanchinho para as meninas, porque por ser uma inauguração, a fila era enorme, a gente passou um dia inteiro lá, então eu acabei tendo que gastar. Só que eu gastei não achando que tudo aquilo que eu gastei ia dar R$60, né? Aí sobrou um dinheirinho, que bom. Passou, quando foi no outro dia, tinha um aniversário do meu ex-marido. E aí eu levantei, chamei as meninas me trocaram de roupa, eu fui pedir um Uber. Pedi um Uber jurando que tinha dinheiro. Aí quando chegou próximo à entrada da casa dele, chegou a notificação do Nubank. Aí eu abri, né? Quando eu abri tinha R$100. Aí eu, R$100? Não era para ter R$100. Se eu recebi 100 era para ter 150, 140. Aí aí eu botei para rir dentro do carro. Aí a minha filha fez, que foi, mãe? Eu fiz, mulher, tu não sabe o que aconteceu. Só que antes de eu sair de casa, eu tinha louvado eu tinha
louvado no portão de casa. Um louvor que eu gosto muito. Fala muito comigo aquele louvor. É aquela música: Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Pronto, foi esse louvor. Aí eu cantei em voz alta no portão. E sem saber do dinheiro. Fui embora. E quando chegou lá perto do local aí, chegou essa notificação. Aí eu abri R$ 100. Eu disse: tá errado. Algo de errado não tá certo. Aí eu fiz, era pra ter mais, se chegou R$ 100 pra mim. Aí eu sei que na hora eu botei pra rir, que eu disse: Jesus, tu é bom. Tu olhasse pra mim, pai, essa tua filha destrambelhada, dissesse: Pia mesmo, pra onde que tu vai, mulher, sem dinheiro? Ah, pois eu vou mover um pra te mandar. Aí foi quando meu pai me mandou esse dinheiro. Aí eu fui falar com meu pai, eu disse: pai, o senhor não sabe, eu saí de casa achando que tinha um trocado de ontem, eu não tinha nada. Aí o senhor, manda o dinheiro pra mim. Aí foi quando eu vi como é que eu ia pagar o Uber pra ir sem o dinheiro. Aí ele fez: foi Deus que mandou te enviar. Aí eu fiz: eu sei. Aí eu disse a ele: pai, porque Deus, ele é assim comigo, eu sou uma filha muito dispersa. Aí ele fez assim: pobre dessa mulher, essa minha filha, oh Jesus, se não foi eu na vida dela, mandou o senhor mandar os R$ 100. Aí fui-me embora, paguei o Uber, né? Isso virou piada, né? Porque é eu sendo eu. Aí eu tive outras e outras que, se não tivesse acontecido, se tivesse acontecido no normal, assim, sem eu ter o conhecimento com Deus, eu dizia que era coincidência, que era sorte. Inclusive, teve um período que eu queria fazer faculdade de administração e eu não tinha nada em casa para comer. Para não dizer que não tinha nada, eu tinha arroz e ovo. E minhas filhas foram educadas a entender que só tinha aquilo e aquilo já era o suficiente. E elas não eram de reclamar. Mas eu queria fazer a faculdade, aí meu pai fez: eu vou lhe dar o dinheiro da matrícula, mais a mensalidade você que vai pagar. Aí ele me deu R$ 450 nesse dia. Eu lembro que eu desci as escadas de noite da casa dele. Eu fiz: meu Deus, eu tô com R$ 450, mas eu vou comer o que depois? Aí eu fiz: mas eu vou fazer o que eu tenho de fazer, eu vou me matricular. Aí Deus me fez cair num sono profundo. Um sono que eu só acordei depois do feito. Meu pai passou na minha casa muito cedo e levou uma feira enorme. E minhas filhas, que também dormiam demais, acordou com ele chamando. E eu não acordei. Aí ele perguntou: cadê sua mãe? Aí ela tá dormindo, deixa ela dormir. E aí, quando eu levantei, de meio-dia, que eu olho para a cozinha, eu disse: meu Deus, de quem são essas sacolas? Aí eu perguntei às minhas filhas: quem foi que trouxe isso? Aí minha filha fez: foi vovô. Na hora o Espírito Santo fez: eu não vou te desamparar. Então, minha gente, o que é que eu tenho no mundo que possa me oferecer esse tipo de intimidade? Nada. A minha necessidade de estar aqui hoje falando tudo isso para vocês é que eu passei por muitos problemas, já fui muito forte, mas hoje eu prefiro ser fraca. Opto por ser fraca, para que Deus me faça forte, para que Ele esteja na comunicação comigo, dizendo: filha, eu estou aqui, nada vai te acontecer. Aconteceram muitas coisas entre eu e Deus. Perdi algumas amizades, não foi por conta disso, mas são pessoas que eu amo, mas eu não posso continuar tendo que acompanhá-los, porque eu fiz uma escolha e não me arrependo. Mas eu tenho uma amiga que eu tenho como irmã, que eu tenho pouco contato com ela,
mas é uma pessoa que são das poucas que eu tenho como irmã, porque ela me ajudou muito num período muito difícil da minha vida. O ano passado eu passei por uma depressão, foi uma crise que me deixou em casa 30 dias, eu não queria saber nem de voltar de trabalhar. E o pessoal tem imagens minhas de cadeira de roda dopada. Quando as crises batiam, eu descia de 2 horas da manhã com minha filha do meio e ela pegava na minha mão, ficava andando comigo no meio da rua e eu sentia uma angústia de morte. Teve um tempo que eu quis desistir da vida, que eu não aguentava. Eu dizia, eu prefiro me entregar à loucura porque eu não aguento mais isso. Eu ficava pálida, minha pressão caía muito. E eu já estava casada e meu marido ele é muito sistemático porque ele toma conta da mãe. E eu não queria aceitar a forma que ele quisesse me tratar com medicação, de botar sal na língua, não. Eu queria sair de casa, eu queria um socorro. E meu pai, com 65 anos, eu ligava para meu pai, pai, me socorre. E meu marido sem poder ir, porque trabalhava como Uber e ainda tinha que tomar conta da mãe aqui. E meu pai me levava e eu via meu pai cochilando na cadeira, até que um dia ele decidiu fazer um plano de saúde para mim, para eu fazer meus tratamentos. Meu pai, aqui na Terra, é o melhor homem da minha vida. Ele nunca me negou nada, mas eu tive dias ruins com ele no passado. Mas eu ignoro isso completamente, porque meu pai é meu herói aqui na Terra. Nada aqui na Terra se compara a ele. Meu marido é uma pessoa muito boa, ele é muito prestativo, ele me ajuda, ele cuida da minha alimentação porque tenho restrições por causa de uma gastrite. Ele cuida de mim, ele me leva para todo canto. Nas primeiras crises que eu tive, eu não era casada com ele, ele saiu de casa, me levou no shopping, andou comigo e só me deixou em casa na hora que eu dormi. Ele ficou até 2 horas da manhã e eu não tinha nada com ele. Então, eu sou uma pessoa muito abençoada. Então, um dos motivos de eu estar aqui hoje, relatando tudo isso, é a fidelidade de Deus. Muita gente passa por fraqueza, mas enxergue Cristo por trás disso tudo. Ele quer te ajudar. Seja atento ao Espírito Santo. Leia a Bíblia. Comece pelo Novo Testamento, que você vai ver as maravilhas, o amor. Então, eu queria edificar um pouco, ajudar um pouco a edificar a vida das pessoas que vão entrar aqui. Não sou eu que vou impactar a vida de vocês, eu espero que Cristo ele impacte a vida de vocês, que vocês tenham um encontro genuíno com Ele, né? Porque Ele é amor puro, puro, puro. Aceite o não de Deus. Eu já tive decepções amorosas que eu acreditava antes que era o fim do poço e hoje eu vi que é luz. Porque hoje eu enxergo o não de Deus, o porquê Ele me deu um não naquele tempo. Porque não me servia. Eu não precisava de uma pessoa que tinha 2 vidas. Então, deu sim para o Senhor e aceito o não dele. E eu quero deixar tudo isso para vocês, que isso possa alimentar hoje o dia de vocês. Queria pedir que vocês compartilhassem, dessem um like bem bacana, porque Jesus merece, não sou eu que mereço, é Ele. E eu vou ficar voltando aqui sempre, provavelmente vai ser mais na madrugada, porque eu sou muito favorável à madrugada, por causa do silêncio. Então é isso, estou deixando para vocês Mateus 27, 33 a 35, mas você pode dar a continuidade. Vou deixar para vocês aqui o nome da minha casa, que é
Somos a Graça, eles estão no YouTube como Somos a Graça. São palavras edificantes, porém já passaram por muita perseguição religiosa, porque o povo acha que para você ser crente você tem que estar dominado com a doutrina. É como se a gente estivesse vivendo a heresia do Velho Testamento. E dizer que você é livre, você não tem condenação sobre você, porque Jesus te ama. Mas o que leva a gente ao fim é a escolha. Perdemos vidas agora, pouco, aquelas 120 pessoas. As crianças estão sendo abatidas, mortas em grau extremo, né? E precisamos estar aqui para ser igreja do mundo, porque a igreja templo é só o lugar que estamos sendo evangelizados, mas o lugar da gente é estar no hospital, é estar na casa de um amigo, de uma pessoa que está passando por um problema difícil, um divórcio, uma decepção amorosa. Precisamos levar a verdade. O povo precisa se libertar da dor, porque Jesus é a salvação e o povo precisa de salvação. Então, quero agradecer a vocês. Espero que esse vídeo alcance muitos corações, que hoje tu sinta paz de espírito, que o dia comece com outro ânimo, tá? É o que eu desejo para vocês. Que Deus te favoreça na graça essa semana, que Ele honre a tua casa com fartura em tua mesa, que entre relacionamentos encontre-se a paz, que os filhos, eles consigam ouvir a voz da obediência, né? É tudo de bom que eu desejo para vocês, porque tudo isso eu tenho, e mesmo na minha dificuldade eu não tô só, nunca estarei só, tá? Obrigada pela atenção, fiquem com a paz de Deus e até a próxima, se Deus quiser.